for falado aqui, e que o nosso coração, Senhor, possa estar, Senhor, aberto, Senhor, para receber, os nossos ouvidos, Senhor, prontos a ouvir a Tua voz, ser com Ele e ser conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmão, graça e paz, igreja, sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do nosso bom Deus, certo de que o nosso tempo vai ser bem proveitoso e, como sempre digo, foi a melhor decisão que pudemos tomar para estarmos juntos hoje na casa do nosso bom Deus. Sentimos falta de alguns irmãos, sabemos que alguns estão doentes, outros certamente não foi possível estar conosco. Pedimos que a graça do Senhor e a sua misericórdia esteja com cada um, cuidando das suas necessidades, amém? Então vamos fazer aquilo um dos motivos pelo qual nós estamos reunidos aqui nesta noite, que é ouvir um pouco, porção da palavra do Senhor, para edificar as nossas vidas, os nossos corações sejam aquecidos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, amém? Eu convido aos irmãos a que abram suas Bíblias, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ler até o versículo 7 desse texto maravilhoso. E estava esses dias lembrando da forma extraordinária como Deus nos preparou. Agora no mês de outubro nós estaremos completando 3 anos que assumimos o ministério aqui nesta igreja. Foi um momento muito interessante na nossa vida, o qual nós estávamos em outra coisa, estávamos em outro ministério, estávamos nos preparando e nos focando em outras coisas, e o Senhor nos trouxe, nos tirou de onde estava. Eu sempre digo que muitas vezes Deus precisa tirar a gente, porque se nós formos fazer pelas nossas decisões, pelos nossos posicionamentos, pelas nossas crenças, e especialmente por aquilo que a gente acredita e crê que seja o mais importante, a gente nunca vai obedecer, nunca vai fazer a vontade do Senhor. Então tem certos momentos que Deus parece que tira a gente, né? Ele tira a gente de um lugar e coloca em outro lugar. Eu lembro, estava lembrando disso, aí eu preparando, eu lembrei de você, irmã Márcia, quando contou a história que Deus tinha tirado, vocês estavam em outro estado, não sei se era estado de Minas Gerais, Espírito Santo, né? Antes de vir para cá, estávamos como que indo para outro lugar. Aí de repente, no abrir e fechar, foram transportados para o Pontal do Sul. E aqui já se vai há alguns anos, né? Então muitas vezes Deus tira a gente de um lugar e por uma ordem divina nos coloca em outro lugar, e nós não entendemos às vezes por quê. E o tempo passa, os anos passam, e a gente vai criando na nossa mente, na nossa mentalidade, compreensão bem exata da vontade de Deus em nossas vidas. E Deus me levou a preparar esse sermão, essa mensagem aqui nesta noite. E o tema da mensagem é o princípio da fé que opera milagre. Quais são esses princípios que são gerados em nossas vidas, em nossos corações, para que milagres aconteçam, coisas extraordinárias possam acontecer. Então esses princípios Deus vai falar conosco nesta noite. Eu não sei que momento da tua vida cristã, da tua vida pessoal, vida profissional você está passando. De alguns eu sei, pode ser que outras eu não tenha acesso, não conheça, não sei como está o teu coração. E Deus me colocou essa palavra e creio eu que foi nessa direção, e Ele vai falar com você também, se assim Ele desejar e você permitir, pela sua graça. Vamos ler então 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, vamos ler até o versículo 7, diz assim a porção da palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra.
Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás do torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto ao torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do torrente. Agora, acontece algo interessante no versículo 7. Mas, passando alguns dias, o torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus abençoe a sua palavra, e sobre esse texto quero compartilhar com os irmãos. O que é a fé? Segundo Hebreus capítulo 11, nos explica e nos fala explicitamente que a fé é a certeza das coisas que não se vê, é uma convicção daquilo que esperamos. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre esta mensagem, sobre o princípio da fé que opera milagre, tire da sua mente se você entende que a fé é um sentimento. Tem pessoas que dizem: eu sinto muita fé. A fé não é um sentimento. A fé não tem nada a ver com sentir. Eu sinto muita fé, eu sinto pouca fé. Eu sinto que estou desfalecendo porque não acredito mais. A fé não é um sentimento. Então, o que é a fé? Se a fé é a certeza, então como eu posso ter certeza de uma coisa que eu não vejo? Aqui o texto está nos falando, irmãos, que a fé nada mais é uma experiência com Deus. Quanto mais nós temos experiência com Deus, mais certeza temos daquilo que Deus pede para nós. Se nós não temos uma experiência com o Senhor, dificilmente a fé genuína será gerada. A fé precisa de experiência, a fé precisa crescer. O crescimento da fé, ela está fundamentada em uma vida relacional com o Senhor. Você precisa se relacionar com Deus, e Ele mesmo vai gerar em ti coisas que pouco a pouco vai se firmando, e com plenitude você vai entendendo que aquilo é do Senhor. Então, toda vez que Deus pedir para você uma coisa, você vai ter a certeza se é dele ou não, fundamentada sobre a tua experiência com o Senhor. Quando eu leio este texto sobre o profeta Elias, o tesbita, provavelmente alguns entendem que tesbita pode ser também estrangeiro, é um entendimento. Ele provavelmente precisava de ter uma experiência com Deus sobre o que ele iria enfrentar. Quem conhece a história do profeta Elias sabe que 2 capítulos mais para frente ele vai enfrentar aquilo que seria o maior desafio da sua vida. Ele vai enfrentar algo que não tem tempo, não há tempo para esperar nem pensar. Coisas grandes iam acontecer, porque o que ele ia pedir diante dos profetas de Baal era algo sobrenatural, fora do imaginável. Ninguém poderia imaginar algo nesse sentido, era algo de cinema o que ia acontecer naquele dia. E uma pessoa, para provocar tudo isso, ele precisava de uma grande experiência com o Senhor. Quando Deus quer realizar coisas grandes na minha vida e na sua vida, Ele vai colocar você em situação, não de perigo, mas em situação em que você precisa ser gerado no teu coração pequenas experiências, porque algo grande o Senhor tem para ti, amém? Então, irmãos, o Elias, aqui tido como o tesbita, morador de Gileade, ele, por uma direção de Deus, ele se dirige em uma missão muito complicada. Não sei se você ou eu estaríamos nessa condição. O rei Acabe era um rei que
por influência da sua esposa Jezabel, ela trouxe muito mal para Israel. Ela e ele permitiu tudo isso, a construção de altares a Baal, nos lugares conhecidos, lugares altos, nos lugares que eram exclusivamente para adoração a Deus. Agora tudo era adoração a Baal. E Deus olhou para isso e Deus se incomodou com essa posição do líder principal daquela nação. Então Deus fala com Elias e disse: você vai até o rei Acabe. E eles tinham uma fama de ser pessoas má, de um coração ruim. E ele vai trazer uma notícia. Irmãos, muitas vezes nós vamos ser incumbidos por Deus de levar uma notícia ruim para alguém. Você já passou por isso? De ter que dar uma notícia ruim para alguém? Irmãos, a pior de todas as notícias que você, ou nós, eu, você, como profeta de Deus, como aquele que temos a responsabilidade, é anunciar a denúncia do pecado. Quando nós temos que falar com alguém sobre a sua vida, a tua vida está errada. A tua vida não está condizente com os propósitos de Deus. Quando você, e mais eu na posição de pastor e você na posição de profeta, Deus pode te dar a responsabilidade de buscar alguém. Olha, você vai falar com fulano e você vai falar que está errado. Isso é uma missão complicada, e mais quando você vai ter que dar esse anúncio, essa notícia para uma pessoa considerada má, ruim. Ela pode fazer algo contra você, ela pode, o feitiço vir contra você, ela pode se levantar contra a tua vida. Quantas vezes, irmãos, nós já fomos atropelados por pessoas ruins, pessoas má, que se levantam contra a tua vida, contra a nossa vida, se levanta para falar mal de você, se levanta para um mau testemunho, para denunciar e para falar algo contra a tua vida que você nunca fez. Isso machuca, isso é ruim. E muitas vezes nos calamos, muitas vezes renunciamos a essa missão, simplesmente para não se meter em problema. Então Elias, ele aceita o desafio do Senhor e vai a falar com Acabe e dar para ele uma péssima notícia. Por causa do teu pecado, por causa da condição em que o meu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, porque ele mesmo se declara e diz: eu, tão como certo como vive o Senhor, Deus de Israel, eu venho aqui para te dar uma notícia. Nos próximos dias, não vai ter nem orvalho, nem chuva haverá, nestes próximos anos, de acordo com a palavra de Deus. Irmão, muitas vezes a secura que vivemos e passamos, não é porque nós somos maus ou porque nós não merecemos. Muitas vezes é porque Deus quer falar. Deus quer tratar conosco. Deus quer falar de alguma forma comigo e com você. E parece que nós nos acomodamos. Temos a facilidade de nos acomodar. Porque estamos bem. Temos sustento, temos casa, temos família, temos uma mesa, temos amigos, temos igreja, está tudo bem. Amados irmãos, estar bem muitas vezes não quer dizer que você está alinhado com o Senhor. E Deus aqui vai trazer uma lição para a vida de Elias, preparando ele para o seu grande desafio que viria logo depois. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem no seu coração nesta noite, porque antes da partida dele, Deus fala com ele e diz: você vai falar isso, 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 isso. Só que depois que Deus dá essa ordem, Deus pede algo para ele. Diz na palavra do Senhor, no versículo 3, ele diz: retira-te daqui. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos sair de onde nós estamos para viver um novo ciclo e uma nova experiência com Deus. Às vezes estamos apegados a coisas materiais, estamos apegados a pessoas, estamos apegados a um lugar, e nós não queremos entender o plano de Deus. Quando isso acontece, eu vejo aqui algo extraordinário.
Quando Deus te chama, quando Deus me chama, quando Deus quer falar comigo, Deus pede algo que é sem explicação. Quantas vezes Deus já pediu para você fazer uma coisa e você diz, eu quero uma explicação. Já viveu isso? Você já passou por isso? Você precisa de uma explicação? Eu quero dizer para você, Deus não tem que explicar. Isso é um baque para nós, porque a gente quer uma explicação. Eu exijo uma explicação, eu preciso entender. Senhor, tudo bem, mas eu quero um projeto, eu quero um plano mais detalhado sobre essa atividade, esse trabalho, esse ministério, isso que eu preciso. Eu quero detalhe, Deus, senão eu não tenho que explicar nada. Você mesmo acaba de dizer que você está diante do Senhor, aquele que vive, o Deus de Israel, e eu tenho que estar dando explicações para você, ou você aceita quem eu sou, nas minhas condições, você só tem que obedecer. A obediência, irmãos, é o primeiro princípio para que a fé genuína seja gerada em nosso coração e possamos ver o milagre de Deus em nossas vidas. Nesse momento, Deus pede algo para ele, e nesse pedido, Deus fala para ele, você vai se retirar imediatamente, não tem explicação. Deus não fala para ele quanto tempo seria esse retiro dele. Deus não fala e não dá detalhes, simplesmente diz assim, você vai, esconde-te no torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Torrente, irmãos, é assim o nome dado para correntes de água. Isso era muito comum nas regiões montanhosas da Palestina. Então, no tempo de chuva, por isso que aqui se fala de chuva e orvalho. Então, no tempo de chuva e orvalho, na parte mais alta acumulavam muita água. E chegava um período que essas águas, elas desciam em forma de correntes, até algumas delas muito violentas, como a torrente de Negueb. Já preguei aqui uma mensagem sobre as torrentes de Negueb. Eram torrentes muito violentas, porque era muita água, que era como se fosse uma represa, que era quebrada, arrebentada, e ela vinha, mas também fazia um grande estrago, mas também trazia muita vida para o vale ali do Negueb. Mas este torrente aqui, era um pequeno torrente, que os torrentes só acontecem em período de chuva. Então a chuva é que gera os torrentes. Quando tem chuva, acumula água e das montanhas então desce aquela água e fazem pequenos riachos, e por onde passa vai trazendo vida. As pessoas se alimentam, os animais, pode servir para a plantação, mas é um tempo e um ciclo de Deus. Então eu aprendo aqui que Deus nos coloca em situações, em lugares que são ciclos. E quando Deus fala para o nosso querido Elias, ele disse, vai até o torrente de Querite, a fronteira do Jordão, beberás da torrente. Ai, que bom! Ele acaba de anunciar que não vai chover. Há uma contradição. Você vai falar para Acabe que nos próximos anos não vai chover, nem vai ter orvalho. Em outras palavras, a terra vai secar, não tem água. E eu quero que você se esconda agora ali pertinho do vale, ali no torrente de Querite, e você fica lá, fronteira com o Jordão. E de lá você vai beber a água. Mas ele sabe que aquele torrente é temporal. Aquele lugar é temporal. E há uma coisa que nós não gostamos como ser humano, irmão, é a dúvida. Eu imagino a cabeça deste servo do Altíssimo. Ele deve ter se perguntado, puxa vida, Deus vai cuidar de mim? Ele vai me proteger? Não vai acontecer nada? Ele está me dando refúgio? Mas ele quer me colocar num lugar onde não tem água? Não, tem o torrente. Mas eu conheço, todo ano o torrente está ali. Mas logo ele acaba, porque também acaba a chuva. E acabo de anunciar que nem vai chover mais. Em outras palavras, a água que eu tenho é uma água temporal. E no versículo 7 o Senhor já está falando que dias depois o torrente secou. Irmão, se você tem a ideia do que Deus quer da tua vida, e você já tem uma ideia de que
vai ser difícil, complicado, que vai ser travado, que não, isso não pode dar certo, mas Deus mandou fazer. Como é que você vai lidar com ele? Somente quando nós temos experiências com o Senhor. A necessidade de ser gerado em nossas vidas experiências. Eu lembro muito bem, há 3 anos atrás, hoje o nosso irmão está aqui, estamos transmitindo, não vou dizer o nome, né? Mas uma pessoa muito querida, amada. Eu não sei o que foi que deu nele, eu acho que ele estava dormindo, caiu, bateu a cabeça, disse, eu vou ligar para o pastor Mel. Sabe quando você tem vou ligar para o pastor Mel. Ele disse, pastor, vem passar um dia aqui, né? Vem aqui no litoral. Eu vim, sem nenhuma pretensão, não foi, irmão? Vim passar um final de semana, ali, em família, passando numa mesa. Passamos por aqui no mês de julho, há 3 anos atrás. E no mês de outubro, Deus nos deu a oportunidade de assumir esse trabalho aqui. Irmãos, vocês não têm ideia, minha cabeça estava voando. Tinha muitas perguntas, nenhuma delas não tinha resposta. Sem compreensão, a única coisa que eu disse para minha esposa, Deus mandou. Se Deus mandou, nós vamos obedecer. Nada batia, não tinha sentido humano. Não tem como você assumir uma decisão dessa. Não há como você assumir. Você assumiria? Não. Com 3 crianças pequenas, uma mulher deixa tudo e vai para um lugar que você não conhece. Só que, irmãos, antes de eu vir para cá, Deus já tinha me dado quase 30 anos de ministério missionário nesse tipo, deixando família, pai e mãe, deixando casa, deixando pátria, deixando a nação, deixando a tua língua, costumes, hábitos, coisas que você gosta, coisas que você ama, para chegar num lugar que você nunca tinha pisado na sua vida, mas você só sabe que naquele lugar você vai morar. Você já viveu essa experiência? Você subir num avião, viajar 10, 11, 12 horas, desce com tuas malas, um monte de malas e caixa, você leva livro, leva roupa, só não leva panela, mas o que puder levar, você leva. Aí chega ali, você ainda fica numa kitnet, num hotel, porque vai ter que sair para buscar uma casa para alugar, e aproveita, compra uma geladeira, um fogão, uma mesa, uma cama para as crianças, e aluga uma casa. A única coisa plena que você tem, eu vou morar aqui. Não sei nada. Você faria isso? Irmãos, eu tenho 32 anos carregando esse tipo de experiência. Só teve uma vez em toda essa trajetória que eu disse não para Deus. Não vou. O preço é muito alto que você tem que pagar por dizer um não a Deus. Isso depois de você ter experiência com o Senhor. E ali então se gera algo no meu coração, há 3 anos atrás, quando com plena certeza, chegando aqui, Deus falou, eu quero você aqui. Eu vim sem tempo, sem vencimento, eu disse, eu vou vir ficar uns 2 anos, eu vou embora. Eu vou completar 3 anos já, então o que eu imaginei na minha cabeça não se encaixou. Não era, então não quer dizer, hoje eu tenho plena certeza que não é esse o plano de Deus, porque Deus já mostrou outras coisas, porque a experiência vai gerando em nosso coração isso. Então você já sabe que certas coisas você não pode negar a presença e a direção de Deus. Não há explicação, não tente buscar explicações nas direções de Deus para a tua vida. Você vai ficar frustrado, triste, vai ficar muito chateado com Deus, e por isso muitos entram em estado até de rebelião contra Deus. Por quê? Porque querem uma explicação, e Deus não tem nenhuma obrigação de te explicar. Ele só tem de dizer, eu cuido de ti. Eu estou mandando, você só tem que obedecer. E essas pequenas obediências geram em nosso coração experiência com o Senhor, para que amanhã eu diga, a fé é a plena certeza das coisas que eu não vejo, que eu ainda não alcancei, mas eu sei que é do Senhor.
Por quê? Porque eu tenho experiência com o Senhor. A segunda coisa, irmãos, sobre o princípio da fé que opera milagre, que eu posso perceber que Elias, ele entendeu com clareza que ele tinha que ter uma mensagem para Acabe, mas logo depois Deus colocaria ele numa situação. E nessa situação não se encaixava, porque Deus oferece para ele um lugar de cuidado, mas um cuidado de que em poucos dias ia acabar a água. Nesse chamado, nesse caminho do princípio da fé, obedecer quando tudo parece o contrário. Vocês já perceberam o texto quando Deus fala para Elias e diz para ele: e foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto ao torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam, diz aqui, os corvos lhe traziam o quê? Pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Duas coisas aqui, irmãos, nesse texto, que eu quero falar para você. Preste atenção. Amém? Preste atenção. Irmãos, de acordo ao livro de Levítico, capítulo 11, nós vamos encontrar ali que os corvos é uma ave considerada imunda. Quando eu estava lendo esse texto, estudando, eu lembrei, há poucos quarta-feiras atrás, estávamos estudando a visão que Pedro teve. Lembra? Quando Deus falou para ele: mata e come. E ele disse: jamais eu comi nada que fosse imundo. Muitas vezes nós vamos ter resistência à direção de Deus. Muitos têm resistência em fazer coisas. Por quê, irmãos? Porque a maioria das vezes Deus vai nos colocar em uma situação do exercício da nossa fé, não da nossa religião. A nossa religião, a nossa religiosidade, o nosso entendimento teológico, a nossa compreensão espiritual, muitas vezes é um impedimento para fazer a vontade do Senhor. A religião, às vezes, ela atrapalha mais que ajuda. Por isso a necessidade de ter a clareza, de ter uma vida de relacionamento e de experiência com o Senhor. Não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Mata e come. Irmãos, não ia acontecer nada ali que fosse diferente à compreensão do nosso irmão Pedro. Mas logo depois ele tem a experiência de homens enviados por Cornélio, e ali ele vai começar a compreender a visão. Deus nunca vai nos colocar em situação vergonhosa, nunca vai te colocar em situação onde você será uma vergonha, mas Deus vai te colocar em situação onde o teu entendimento e a tua religião vai ser confrontada. Eu creio assim, eu penso assim, eu acho que tem que ser assim, e não tem nada a ver com aquilo que eu acho, mas eu tenho a ver agora com aquilo que Deus está pedindo. Amém? É o que Deus manda, não aquilo que eu acho. O nosso achismo muitas vezes ele está fundamentado em uma experiência religiosa, e Deus nunca te deu isso. A nossa experiência é de relacionamento. Tem muitos crentes que têm uma ótima experiência religiosa, com sua igreja, com sua dominação e com sua doutrina, mas péssimo relacionamento com Deus. Péssimo entendimento da vontade de Deus, mas é um religioso de primeira categoria, sabe tudo, lê, estuda, ora, busca, mas experiência com Deus, zero. E toda vez que Deus fala, não ouve. Por quê? Porque não entende. Aqui, irmãos, eu percebo algo extraordinário. Deus fala para Elias e disse assim: os corvos vão te sustentar. Eu não vou perder a oportunidade de compartilhar um entendimento aqui sobre os corvos. Isso é para conhecimento, isso não é doutrina, é conhecimento. Irmãos,
O Antigo Testamento, a Torá, é escrita no hebraico, no mais puro hebraico. Só que o hebraico antigo, muito antigo, ele não tem vogais. Vocês sabem disso, já estudamos, é verdade? O hebraico, ele não tem, o hebraico antigo, ele não tem vogais. Aproximadamente uns 400, 500 anos antes de Cristo, um grupo chamado fizeram o que nós conhecemos como a Septuaginta, que foi a tradução. Por causa do Império Grego, o crescimento do Império Grego, todo mundo já estava falando o grego, a língua grega tomou conta da Europa, da Ásia, e já todos falavam do grego, é como fosse uma necessidade. Então houve a tradução do hebraico para o grego, chamado grego koiné, e aí é conhecido como a Septuaginta. E para que essa tradução seja feita, então foi criado as vogais, então foram colocados vogais, foram colocados vogais, que são, na literatura hebraica, que são pontinho e tracinho, parece código Morse, então tracinho, essas são as vogais. Não vou falar sobre isso agora, mas no hebraico antigo, sem vogais, corvo, a palavra corvo, sem as vogais, ela significa povo árabe, ou arábico. Então, há um entendimento, isso é um entendimento, irmão, tá? Há um entendimento que quando o texto fala, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, então há um entendimento que beduínos que moravam no deserto, outros achavam que eram viajantes, mas ali haviam nômades que moravam no deserto, naquela região, perto dos torrentes. Esses eram moradores dali, e eles tinham um código. Esses moradores tinham um código. Então muitas pessoas que fugiam do rei, pessoas que eram fugitivos, se escondiam nesses lugares, e esse povo árabe, conhecido como árabe, esse povo, eles tinham um código que eles alimentavam essas pessoas, mas eram proibidos de dizer ou denunciar. Era a forma deles cuidarem dessas pessoas. Então há um entendimento de que aqui não seja corvos no sentido ave. Primeiro porque era era considerado imundo. Mas seja os corvos aqui árabes, povos árabes, nômades, e com a Septuaginta, a mesma palavra já no grego, na tradução da Septuaginta, corvos com vogais significa o corvo ave. Então pode ser aplicado ou uma ou outra. Mas mesmo assim, se fosse uma ave de rapina, se fosse uma ave imunda, ele tinha que ser alimentado por algo que seria imundo. Se ele foi alimentado por árabes e nômades, também eram pessoas fora do povo, e não era considerado pessoas puras, e ele tinha que ser alimentado. Não importa qual seja o entendimento, ou um ou outro, ele teve que comer da mão, ele teve que comer de algo que para ele era impuro. Deus muitas vezes vai nos colocar numa situação dessa, irmão. Pessoas que você não gosta, pessoas que você tem receio, pessoas que você não gostaria de ter nada, são as pessoas que vão estender uma mão para você. Você precisa ter um sinal de que Deus está cuidando de ti. E Deus está quebrando o nosso coração. Deus está quebrando o nosso entendimento. Deus quer nos dar oportunidade, Deus não quer dar chance de ter novas experiências. Para isso Ele mexe até no nosso entendimento. Amados, avançando com esta palavra, eu quero dizer para você que quando os corvos aqui, seja ave ou sejam povos árabes ali, nômades daquela região, não importa. Para ele, Elias, era muito complicado, mas ele precisou viver um tempo de ser sustentado
por esses que eram considerados imundos. Você já imaginou por quê? Leiam o capítulo a seguir de Reis, de 1 Reis, e a próxima experiência dali, ele sai para ser o quê? Sustentado por uma mulher estrangeira, por uma viúva, a viúva de Serepta. Ali ele vai viver uma experiência sobrenatural. Ali ele vai viver algo que nunca podia ter imaginado. E quem que vai colocar o pão na sua mesa? É justamente um estrangeiro. Mas ali no deserto, ali onde ele estava, naquele lugar recluído, ele teve uma experiência com Deus. Deus sustentou ele com aquilo que para ele seria imundo. Deus sustentou ele. Agora ele vai ter que enfrentar publicamente uma pessoa. Irmãos, nada na nossa vida acontece sem a aprovação do Senhor. O riacho vai secar, vai faltar água, mas não vai faltar o cuidado de Deus. Eu quero ir para o final desta mensagem e o último para a nossa reflexão. Por que nós precisamos obedecer sem entender? Porque ali é a maior prova, irmãos, de que nós confiamos no Senhor. Se você está vivendo um momento na tua vida que você precisa fazer algo que você diz, não vou, não quero, não é o que eu preciso fazer, primeiro procure entender se é Deus que está te pedindo. Deus vê sempre o quadro completo, nós somente vemos aquilo que os nossos olhos podem enxergar, mas Deus vai além disso. A obediência prova que a confiança em Deus, não só em suas bênçãos. Tem pessoas que só confiam nas bênçãos. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom para com você, irmãos. Deus tem sido bom. Amém? Com isso você está dizendo que nessa semana você não reclamou, nessa semana não aconteceu nada, isso você está dizendo que não... Lógico que sim. Alguém de nós aqui nessa semana passou um perrengue, algo faltou, você se estressou, algo que não estava bem, algo saiu errado. Sim, vamos ter. Mas parece que Deus só é Deus quando nós experimentamos as bênçãos. A obediência e a confiança em Deus é mais importante do que aqueles que só querem viver das benesses, das bênçãos. Obedecer quando tudo vai bem é fácil. Obedecer quando não entendemos, isso é difícil. Por último, o resultado da obediência é a provisão de Deus, que nunca falha. Os corvos vieram todos os dias de manhã e à tarde, sem falta. Hoje é feriado. Hoje é... Todos os dias houve provisão. A farinha e o azeite não acabaram durante toda a seca. Nunca faltou a farinha e o azeite. A obediência nunca deixa alguém desamparado por Deus. Irmãos, você tem procurado viver em obediência? Não fique triste nem aborrecido quando acontece coisa que não tem explicação. Não peça a Deus explicação, simplesmente diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas será mais fácil se você permitir Deus gerar na tua vida experiência. Busque experiência com o Senhor. Busque experiências diárias com Deus. Quanto mais experiência, mais a tua fé será fundamentada sobre as promessas. Se você nega a experiência, evita viver experiência de fé com o Senhor, dificilmente você vai experimentar os milagres de Deus. Por quê? Porque você não tem experiência. A experiência é a certeza. Então você só pode ter certeza, humanamente falando, daquilo que eu vejo, daquilo que eu pego. Eu quero ter o sentimento, eu quero sentir. Se eu não pegar, se eu não ver, experiência com o Senhor é muito importante. Então a certeza é quando eu tenho experiência, porque todas as vezes que eu tenho experiência com Deus, Ele cumpre a sua palavra, e quando Ele cumpre, vai gerando em mim o quê? Fé. E a minha fé vai crescendo e vai crescendo. E muitas vezes Deus vai te pedir coisa que você nunca faria, mas se Deus pediu, eu te recomendo, faça, porque grandes coisas e milagre Deus vai realizar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um coração agradecido,
Eu estou vivendo um tempo de muita gratidão a Deus. Estamos nos preparando para o nosso primeiro congresso MBN, aqui em Pontal do Sul. Eu já vou pedir para a irmã Márcia vir aqui, vou dar um minuto para ela. Vem cá, Márcia, né? Vai falar para nós sobre o congresso, e nós estaremos orando. Hoje é dia 23, o congresso é dia 26. Então, praticamente daqui a um mês, né? Daqui a 33. Ah, você está contando os dias? Ah, tá bom. Você está esperto então. 33 dias. Está contando os dias. Então, daqui a 4 semanas, praticamente, será o nosso congresso MBN. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, esta semana, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas essa semana eu creio que você vai falar. Você vai entender agora. Eu perguntei para a pastora Lu, quantas inscrições já tem? Ela me deu um número, né? E aí eu disse, para mim já estava fechando já as inscrições, né? Não, ela ficou surpresa pelos números que já tinham. Não sei hoje se ela passou algum relatório para você, mas impressionante. Há praticamente um mês do congresso, eu creio que daqui a máximo 15 dias nós vamos alcançar a meta das inscrições. Vamos ter que fechar as inscrições, porque o nosso templo não suporta além desse número proposto, e eu tenho certeza que Deus já está fazendo uma grande obra, e vai ser algo extraordinário, vai marcar a nossa igreja e a comunidade. E eu estou vivendo um tempo assim, isso para mim está sendo muito feliz. E depois de um mês depois estarei celebrando 3 anos como pastor aqui na igreja. É um mês, certinho, um mês depois, 3 anos. Então eu creio que é o melhor momento que eu estou vivendo, e o congresso tem muito a ver com isso, porque o congresso, irmã, foi fruto de obediência. O ano passado não houve essa submissão a uma direção. Houve muita tristeza e muitas coisas, né? Mas este ano, vamos fazer, é a vontade do Senhor, e eu percebo Deus cuidando dos detalhes, e isso é grandioso. Quero que a irmã fale um pouco sobre isso, da tua expectativa como líder, e depois estaremos orando e agradecendo a Deus pelo culto que nos deu esta noite. Amém, amém. Boa noite, igreja. Shalom. Como o mesmo pastor falou, estamos aí na porta do nosso congresso, no dia 26 de setembro. Então, nós temos exatamente 33 dias para estarmos aí alinhando algumas coisas. Temos algumas líderes separadas, estamos aí a todo vapor, trabalhando, convidando, vendo projetos de decoração, um coffee break e muitos convites, muitas compras, né? Então, o que eu estou aqui para pedir, pastor? Não é só o congresso de mulheres, mas a igreja toda, eu peço que se envolva, porque nós precisamos dos braços dos homens, né? Para ficar na mídia, nós já temos o pastor Gilmar, para ficar no estacionamento, e eu creio em nome de Jesus, a nossa oração era para 100 mulheres, e nós temos aí mais de 50% dos inscritos. E fora outras igrejas que já estão querendo se inscrever. Hoje eu recebi, não sei se a pastora falou, recebi hoje uma mensagem de uma igreja local, pedindo para que a pastora, junto com algumas mulheres, fosse até lá para conversar com as outras pastoras, para trazer algumas mulheres daqui. E eu nem sei se vai dar, porque pelo que as outras igrejas estão se inscrevendo, para a honra e glória do Senhor, acho que vai até ultrapassar as 100 mulheres. Porque vocês vejam bem, já temos aí mais de 50%, ainda faltam algumas igrejas se inscreverem. Então, então eu vou ficar caladinha, não, convide, porque escrever é uma coisa, né? Confirmar, escrever, mas vão vir. Então, nós precisamos ainda estar gerando essa vontade de estar aqui, de trabalhar, né? Olha, a igreja local, a nossa igreja batista ser conhecida, porque muitas das vezes, nos lugares que eu tenho ido, aonde que é a igreja batista? Você acredita? Me perguntam. Vocês passam aqui em frente, não sabem onde é a igreja batista. Então, a igreja batista, como o pastor falou, vai ser muito conhecida. É para o pastor Melquisedeque? Não, é para a honra e glória do Senhor. É aquela igreja lá, gente. Vamos lá. Então, o que eu tenho para dizer para os irmãos, nos ajudem na divulgação,
procura o pastor, procura a pastora Luz, me procura. O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Né? Tem alguns irmãos que vão ficar no estacionamento, outros vão ficar na manutenção. Precisamos de vocês também. E as mulheres que estão ali no grupo, né, que já eu quero de antemão agradecer, pastor, a todas vocês, mulheres, que eu fui postando, o pastor postou, a Luz postou, e vocês estão ali, né, e conseguimos aí a blusa, já estou falando com a loja que vai estar nos trazendo essa blusa, mais do que os brindes, é tudo ok. Tá? Já está tudo comprado, então assim, para a honra e glória do Senhor, gente, as coisas estavam muito sérias, porque Deus está nesse negócio, e Ele tem propósito para todas nós, e eu creio que vai ser uma bênção. Nós estamos no final, quando chegar no final do congresso, de toda, como é que fala, a festividade, né, no final vai ser algo assim que eu e a pastora Luz estamos colocando no nosso coração, vai ser algo sobrenatural de Deus, vai ser algo tremendo. Então continue orando, gente, se consagrando, porque é algo que o inimigo se levanta. Você vê que a pastora Luz ficou ruim, tem outras irmãs aqui ruim, eu fiquei ruim, eu não estou me sentindo bem, e agora mesmo eu estava ali orando, me sentindo mal, não ia vir hoje, mas o pastor sempre diz, né? Chega sexta-feira e sábado, a gente tem que se preparar, tomar cuidado. Então é isso que eu quero falar sobre o congresso. Nos ajude e continue orando, gente. Orando, se consagrando, porque o que Deus vai fazer, o que Deus tem feito, vai ser algo assim sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Obrigado, irmã. A pastora Jaqueline, que vai ser a nossa preletora, ela acabou de chegar dos Estados Unidos, numa gira lá de congresso e palestra, e justamente semana passada ela quase chegou aqui. Ela chegou até a Mirassol, parece que veio visitar uma pessoa e depois teve que voltar para Curitiba e não deu tempo, quase que ela esteve conosco domingo passado aqui no culto, né? Mas seria uma alegria, um prazer receber ela e seu esposo. Mas eu quero dizer para os irmãos que estamos em contato, estão muito felizes, estão alegres e honrados por termos oferecido a eles esse convite. O casal vão estar aqui conosco nesse congresso. Provavelmente ela vai ministrar no sábado e o esposo vai estar pregando domingo aqui na nossa igreja. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo nosso culto, sem esquecer que sexta-feira, na casa do irmão Remo, vamos ter a nossa reunião dos homens, estaremos estudando a lição número 5. Leia, já coloquei ali no grupo a leitura que é para ser feito. Quem tem revista, lê em casa, prepare-se, vai ser uma reunião abençoada. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo tempo que tu nos deste nesta noite na tua casa. Eu quero orar pelos irmãos que não puderam estar conosco por motivo de saúde ou outro tipo de impedimento que desconhecemos, ó Deus. Estenda a tua mão sobre cada um, cuidando em suas necessidades pessoais e particulares. Deus querido, em nome de Jesus eu oro neste momento por cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã. Ó Deus querido, que essa semana seja uma semana abençoada para nós, próspera, cuidando, Senhor, aqueles que vão viajar, cuidando aqueles que vão estar, ó Deus, realizando alguma tarefa, abençoando aqueles que vão sair da sua casa ao trabalho, para algum tipo de trabalho, serviço, cuidando, protegendo na saída, na chegada e no retorno para a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que fizermos esta semana seja dirigida e abençoada por Ti. Pai, eu te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço que está ao seu lado, diga a você, é mais do que abençoado um homem e uma mulher de fé.